nós estamos em contato com o comandante Jorge Barros, especialista em segurança de voo, perito formado pelo CENIPA, um dos especialistas do assunto no país. Comandante, bom dia. Uma tragédia que está comovendo o país, uma tragédia internacional. Quais são as primeiras impressões que o senhor tem sobre este acidente? E eu gostaria que o senhor falasse também sobre esta aeronave da British Aerospace. Olha, a região onde o voo estava acontecendo, ela é sempre muito complicada. A saída da Bolívia é complicada pela elevação, né, as grandes altitudes e a região muito montanhosa. E a chegada lá naquela região da Colômbia é igualmente complicada, porque além do relevo, tem a altitude, né? O aeroporto fica a cerca de 7 mil metros de altitude, 7 mil pés de altitude. E nessa região do Equador, a meteorologia é sempre severa, com muita tempestade, vento forte, etc. Então, temos aí um cenário que exige do piloto uma habilidade muito grande e nem sempre ele consegue ir na reta para onde ele quer. Ele tem que fazer muitos desvios. E para fazer desvio, ele precisa de combustível adicional, combustível confortável para fazer essa viagem. E, digamos assim, os voos fretados, normalmente, eles são planejados de última hora, sempre na pressa. E qualquer avião do mundo nunca pode colocar todos os bancos ocupados com o tanque cheio. O avião fica pesado demais. Então, a investigação tem que começar a analisar como foi o planejamento dessa viagem. Será que havia combustível suficiente para todo o percurso e mais um pouco para que o piloto pudesse fazer os desvios de maneira confortável? O avião estava em boas condições de funcionamento, quer dizer, há uma informação de que a ANAC não teria autorizado esse avião a entrar no território brasileiro, aquela aeronave em si. Qual era o problema final que ela tinha? São informações que os próximos dias virão à tona. E elas são muito importantes para esclarecer esse acidente. Agora, com relação ao avião, é um avião de marca tradicional. O mundo todo voa esse avião. Ele não é nem exatamente muito novo, mas também não é idoso. Se é verdade que ele tem 17 anos de idade, é normal. Uma aeronave de carreira tem essa idade. A questão é sempre qual é o nível, a qualidade de manutenção que esse avião recebeu. Qual é a ligação em que a qualidade de manutenção tem com a aprovação ou a reprovação da ANAC? São perguntas que eu me faço, cujas respostas não estão disponíveis ainda. O comandante, primeiro, bom dia ao senhor. A questão é a seguinte, o senhor estava destacando, são voos que as pessoas decidem em cima da hora, né? Então, talvez essa aeronave não teria condição de fazer essa viagem que a gente está destacando aqui? Olha, até teria condições de fazer sim. Agora, quantos pousos no meio do caminho ele tem que fazer, vai depender de quanto de combustível ele precisa repor. Qualquer aeronave pode dar a volta ao mundo, não tem problema. Até os pequenos aviões podem, mas a meticulosidade do planejamento é que, às vezes, não é possível, dada a pressa da liberação do voo em si. Eu não estou afirmando que isso tenha acontecido, mas é uma das primeiras coisas que a equipe de investigação vai se debruçar. Às vezes isso é tão importante, ou mais importante, que o local do acidente. Quer dizer, o destroço, ele fala por si. Mas a história pregressa do planejamento desse voo também é muito importante de ser avaliada. Comandante, é histórico, ou é da história da aviação civil, que uma aeronave com 4 turbinas tenha problema no ar? Olha, os problemas podem ser de uma variedade muito grande, não necessariamente só do motor. Pode ser problemas de defeitos mecânicos, elétricos, eletrônicos, uma série deles, né? Isso não tem nenhuma relação. Existem aviões de um motor só que são extremamente seguros, tanto quanto aviões de 4 motores. Não é esse o foco da questão. O foco da questão é mais amplo. Comandante, o rigor da manutenção dessa companhia, o senhor tem informações? Eu sou obrigado a perguntar como leigo, é uma manutenção feita na Bolívia de forma confiável? O senhor, como um especialista nisso, o que é que o senhor pode falar? Olha, eu digo o seguinte, que a qualidade dos aviões estão ligados a 2 fatores, que é o projeto dele e a manutenção. Aviões soberbos,
como o Concorde, por exemplo, também se acidentaram por defeitos de manutenção. Então, a manutenção, a qualidade que é feita, a periodicidade, a substituição de peças, é todo um cenário que está distante dos olhos do passageiro ou da imprensa, do usuário. Ela digamos assim, é ilustre e desconhecido. E aí cabe às autoridades aeronáuticas de cada país fiscalizar essas empresas de manutenção. Mais uma vez, ninguém está afirmando que tenha sido isso o fator causador. Mas é normalmente uma abordagem que os investigadores fazem. Né? Aqui na América do Sul, nós temos grandes problemas de taxa de câmbio. As peças de reposição para nós aqui são muito mais caras do que para os norte-americanos ou para os canadenses ou europeus. Então, assim, é sempre uma tendência as companhias aéreas se debruçarem em cima dos desafios da manutenção para poder estabelecer as suas operações cotidianas. E a gente conta que as autoridades aeronáuticas, de fato, fiscalizam a qualidade dessa manutenção. Até porque, comandante, a informação que nós temos, que já apareceu, não houve um choque com o local do acidente, porque até porque há sobreviventes, e a notícia é de que o avião despejou a gasolina antes de chegar a solo. Isso é uma indicação de falha técnica, comandante? Olha, não, é precoce para dizer, né? Se houve um alijamento de combustível, isso se dá por muitos fatores. E ele, digamos assim, é um procedimento previsto no checklist para algumas situações mais extremas. Quais são essas situações mais extremas? A equipe de investigação vai começar pegando a caixa preta desse avião, analisando, e também as imagens dos radares do controle de tráfego aéreo lá sobre a trajetória desse avião, somado também à gravação das comunicações do piloto com os controladores de tráfego aéreo. Comandante, geralmente as equipes de futebol, quando viajam com muita bagagem, e também a aeronave estava praticamente lotada e com muitas pessoas também transportando a bagagem. O peso também é um fator que é crucial em relação a uma viagem também, e a capacidade da aeronave. Até poderia ser, mas é de subentender que quando o avião está chegando, ele já consumiu combustível e, consequentemente, o peso já é menor do que quando ele saiu, né? Então, considerando que esse avião se acidentou na chegada, provavelmente o peso não era um fator preponderante, porque até lá... Comandante, deixa eu só te pedir uma gentileza. Nós vamos colocar no ar agora um áudio. Eu queria que o senhor ouvisse também, nos ajudasse a entender, enfim. É um áudio do piloto do avião, momento antes da decolagem aqui do Brasil. É uma conversa em que ele relata antes de ir para Chapecó. Vamos ouvir esse áudio, daqui a pouco a gente conversa. Eu contratei a Boliviana de Aviação para eles pegarem você de Guarulhos para Santa Cruz. Eu vou estar esperando aqui em Santa Cruz. Esse voo sai 15 horas da tarde, hora local de São Paulo. Então, mas o processo desse pedido que a gente fez tem que sair, porque aí está a aprovação para a gente entrar em Foz do Iguaçu e ir até Chapecó. Por favor, prefeito, dá uma força aí para a gente poder entrar, né? É o piloto Mick Quiroga, que está falando com o prefeito de Chapecó, Luciano Bullion, falando sobre esse trâmite de Foz do Iguaçu, ir até Chapecó. É um áudio que vai de encontro com o que o senhor está dizendo, não é, comandante? Um certo improviso, né? Não, mas às vezes o que acontece? Uma viagem internacional, ela tem envolvimento de documentação oriunda de vários fatores. Tem a documentação operacional, né, de como o avião foi configurado, tem a documentação legal, questão de seguro, questão de autorização de sobrevoo. Tem uma série de autorizações que não tem necessariamente cunho operacional. Não dá para saber sobre o que é que eles estão falando exatamente, né? Isso aí, nesse instante, a gente não conseguia, digamos assim, avaliar com mais precisão o conteúdo desse diálogo. Não tem como. Comandante, me perdoe, eu insisto nisso com relação à manutenção. O avião que caiu foi o avião que decolou de Santa Cruz de la Sierra com destino à Colômbia. No ranking, eu pergunto ao senhor, que é um especialista, insisto, no ranking de eficiência em manutenção, a Bolívia lidera no nosso continente? Absolutamente não. Lidera, não.
quem lidera é o Brasil. O Brasil melhorou demais depois dos últimos acidentes de 10 anos atrás. A nossa qualidade de manutenção subiu muito. Mas a circunstância da América do Sul, de modo geral, né, a começar da dificuldade da gente ler os manuais em inglês. A aviação está tudo escrito em inglês. E os mecânicos, tradicionalmente, vêm de camadas mais humildes da população. Que eles têm uma dificuldade muito grande de dominar a língua, pelo menos para a leitura. Aliado ao fato de que as autoridades aeronáuticas pelo continente, digamos assim, são heterogêneas, nem todas têm o mesmo padrão de qualidade, faz com que a Organização da a Aviação Civil Mundial venha à América do Sul fazer constantes auditorias nas próprias autoridades aeronáuticas para saber se elas estão competentes o suficiente para poder fiscalizar essas oficinas de manutenção. Mas assim, mais uma vez, a manutenção é o ilustre desconhecido. As pessoas pensam muito no desempenho do piloto e esquecem do desempenho da oficina mecânica. Então, eu acho que a investigação precisa fechar um pouco mais o foco em cima desses fatores também. Tá certo. Comandante Jorge Barros, especialista em aviação e segurança de voo, perito formado pelo CENIPA, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan.